E começa agora a nossa tempestade mental com o tema dignidade do matrimônio. Sim, nesse mês de agosto, mês das vocações. Vamos falar de uma vocação muito importante para nós cristãos. Você que é evangélico também é muito importante. É para os cristãos. Cristãos em geral, Sim. né? Eu já vou soltar como surgiu a ideia desse tema. Porque aí nós tínhamos que falar alguma coisa sobre vocação e os meninos aqui, né? Nós todo mundo solteiro. Aí não, fala do matrimônio, vai que alguém tá vendo? Acha legal, hein? Tô brincando. Mas esse sacramento que é tão importante e às vezes tá sendo esquecido e deixado de lado, principalmente a sacralidade dele, né? O matrimônio é sagrado. E a gente vai falar disso principalmente hoje, no decorrer das pautas e dos temas, né? E acho que existe duas vocações, né? A vocação entre o celibatário e a ordem e o matrimônio, né? A vocação religiosa, né? E o matrimônio. E depois tem aquelas vocações que é do nosso serviço, aquilo que a gente se sente impulsionado a fazer, a dar aula, por exemplo, ou a ser engenheiro, ou a trabalhar, sustentar a família, né? E acredito que a Débora já é casada na igreja, né? Mostra a aliança de ouro aí. Que isso, hein? E os meninos aqui, nós estamos discernindo nesse caminho aí, né? Pra pleitear. A busca. Eu acho que é tudo padre ali. Eu acho. Olha lá, ele fica um jogando pro outro, né? Chega assim. Daqui pra cá eu acho que é tudo padre. Tudo Mas, né? sacerdote. Vamos esperar. Né? A vocação é uma coisa vocar, né? Deus chama, né? Alguém vocar de voz. Deus chama. E Deus chamou você, ou tá chamando ao matrimônio, ou a ordem, né? Mas o que é o matrimônio? O que é, né? A gente vai falar, né? A primeira coisa, no sacramento, né? Quem instituiu, assim, todos os sacramentos? Logo vem na cabeça o próprio Cristo. Só que o matrimônio, se a gente for na Sagrada Escritura, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que já desde Eva e Adão, né, Eva e Adão estão em Gênesis noivos. Como que é a palavra? Noivos. Assim, prometidos, a palavra é essa, prometidos a ser casados. Depois vem os patriarcas, né, Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, e aí tem a história de Jacó, e aí nasce todos os filhos de Abraão, né, dos patriarcas. Então a gente vê que o matrimônio, o casamento, ele vem já desde dos princípios, porque é na família que nasce toda vocação. Sim. Né? Todas, né, as vocações. Nasce na família. E para ter família, precisa os noivos se casarem, se desposarem, e ali nasce do sexo nasce o fruto mais belo, que é o bebê, que é a criança, né? O sexo é para isso, é para ser vivido no matrimônio, né? E é isso que a igreja ensina, que o matrimônio é tanto para plore, vamos ver, tá certo? O ato sexual dentro do matrimônio, ele é unitivo e procriativo, né? Então, só que eu acho que a gente vai acabar entrando, né, em outros assuntos. Não tem problema. Não tem problema? Pode falar? Pode. Não, eu acho que é melhor o Lucas conduzindo para as outras partes, porque aqui a gente vai entrar nessa parte depois. Então conduza a origem. Mas vamos simplificando, falar sobre essa isso, parte mas lá na frente. O que é o matrimônio? É para o bem do casal. Sim. E para prole, né? Para se procriar. Não sei qual é a palavra mais correta. Procriação. É procriação mesmo, né? Para o bem unitivo e procriativo. E tipo assim, a gente sempre fala aquela frase, que a gente sempre fala, não, eu vi essa semana. Se você quer se casar,
se divorcie dos seus sonhos, né? Porque o matrimônio, a gente pensa, tem muito aquela coisa da Disney na cabeça, né? Do príncipe encantado, Exatamente. Da princesa encantada. A gente é muito... quando a gente pensa em se casar, quando a gente pensa em amor, principalmente em amor entre marido e mulher, a gente pensa muito naquela história de realizar sonho e de se casar para ser feliz, né? Só que isso realmente, a gente sabe que na prática isso não existe, né? E que a maior prova de amor é você se doar ao outro e fazer o outro feliz. Fala da via. E isso é a via de mão dupla, né? Que a gente sempre tem mania de falar que o amor é uma via de mão dupla, né? Mas na verdade não é uma via de mão dupla. O amor é uma via de mão única, onde os dois estão caminhando para o mesmo caminho. Porque se a gente for pensar mão dupla, um vai e o outro vem, né? E a mão única, os dois estão indo para a mesma direção. E isso é todo o sentido do matrimônio está aqui, né? Nessa busca, né? De se caminhar juntos. E de um elevar o outro à santidade. Porque quando a gente pensa em mão dupla, a gente pensa em troca. E não existe troca no amor. Claro. Porque senão se torna egoísmo, né? Um amor pensado só em mim, né? Eu quero ser feliz, eu vou me casar para ser feliz, Meu marido tem que fazer o que eu quero. Tem que fazer os meus gostos, tem que fazer o que eu quero. Isso é egoísmo. Então a gente não tá amando o outro, a gente tá se amando, né? E isso é totalmente o contrário do amor. E nisso aí a gente já vê a dificuldade do matrimônio. Porque por isso que Cristo sacramentizou o matrimônio. Porque você imagina, você casar com uma pessoa, é impossível você viver a vida inteira com ela, né? Você conhece a chatice, você conhece os maus hábitos, mas também conhece os bons. Mas por isso que precisa da pessoa de Cristo no matrimônio. Sim. Tem do Padre Léo, um vídeo desses na internet que ele fala que teve filhos, né? O padre chama quem ele dá direção espiritual de filhos. E ele fala que teve um casal que falou que viu Cristo na cama, junto. Tipo assim, porque a gente banalizou todo o ato sexual e o matrimônio, ele se realiza, o altar do matrimônio é o quarto, é a cama do casal. Sim. Né? Os antigos tinham até uma bênção pra cama do... Existe essa bênção até hoje, se eu pesquisar. É porque hoje, como você falou, é banal, ninguém mais faz. Inclusive, mas existe, são 3 dias de preparação. Depois que o casal casa, né, tem 3 dias de preparação. A gente volta na leitura de Tobias. Do ato. Que dos 3 dias de Tobias, esqueci o nome. Acho que é Sara também o nome da noiva, que eles se prepararam depois que se casaram. É Sara. Se prepararam 3 dias e depois teve a relação sexual. E é justamente isso. Quando a gente vem no casamento, o padre dá uma bênção. Não é ali a sacralidade, o laço. Vai acontecer nas noites nupciais. Tem que fazer fonte, Só que assim, né? Antes da gente adentrar no casamento, no matrimônio propriamente dito, eu acho que é muito importante a gente voltar na vida dele. No namoro, né, gente? Porque não há um matrimônio sem um namoro. E aí a gente vai, né, falar um pouquinho sobre isso. A vida de solteiro. A vida de solteiro, né? Que eles são, eu já fui. Como que faz? Mas, assim, eu trouxe algumas informações aqui, porque eu vou jogar na roda e eles vão falando, a gente vai discutindo. Só que primeiro eu gostaria de falar a diferença que tem entre o namoro casto e o namoro santo, que é uma coisa que a gente precisa ter uma noção. Porque todo namoro santo, ele é casto, mas nem todo namoro casto é santo. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala de namoro casto, isso quer dizer que não há o ato sexual. Mas isso não quer dizer que as pessoas se respeitam como deve ser no namoro santo. Isso não quer dizer que existe aquela entrega, naquela preparação mesmo, né? Aquela vontade de se ir ao altar. Porque o que acontece? Geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente
Um namoro que é casto, geralmente é só uma pessoa que tá lutando, né, pra se manter. E isso acontece muito quando pessoas de denominações diferentes, né, se relacionam. Às vezes eu sou católica, tô namorando com uma pessoa que é evangélica, e a pessoa, ou de outra coisa, ou é da mesma religião, mas tá em outra caminhada, né, tá em outro tempo, ou às vezes ainda não tem a religião em si. Então, a pessoa que sabe da verdade, ela vai lutar por aquilo, mas o outro não vai querer levar com a mesma seriedade. Com a mesma luta, né? Isso, com a mesma luta, porque é uma luta, né? A partir do momento que o namoro é santo, ele é buscado pelos dois. Então é completamente diferente. O sacrifício da carne que tem no namoro e que tem que ter no namoro, ele é buscado pelos dois. Então se torna ainda mais fácil, vamos dizer assim, porque não é fácil, mas se torna mais fácil, porque como a busca ela é mútua, aí o que acontece? Você consegue entregar, né, por amor. Ele sacrifica aquela vontade carnal, porque tem noção da dimensão que é se sacrificar por amor a Deus. Tem uma frase do Padre Paulo Ricardo que ele fala para os namorados em si, que, né, tipo assim, a frase assim: eu te amo tanto que eu renego os meus desejos carnais para provar do meu amor. Isso, né? Isso é lindo demais, né? A pessoa renega, porque a gente tem como que é, Cadinho? Genitalidade, a sexualidade e a afetividade. Os três afetam na vida de santidade e na vida de castidade, né? Então, tipo assim, você chegar nesse ponto, os dois, né? Eu renuncio as minhas genitalidades, as minhas afetividades, as minhas sexualidades para provar o meu amor por ti, mas principalmente pelo Cristo. Principalmente. Né? Porque precisa dar namoro em dois, mas em três. Porque precisa da força dele e precisa da graça, né? Mas quem quer a graça, Deus concede. Tem até uma passagem que fala assim: é o certo, é melhor ter dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. Se um às vezes tá fraco, o outro vai. E tem a gente sempre lembra de algumas pregações. Algo que você falando, lembrei do Gil Monteiro, dele, né, Gil Mota, do Gil Mota, que ele fala, dá o testemunho dele em relação com a namorada dele, mas é essa coisa de luta mesmo, de busca. De batalha cada dia, né? E a vida de solteiro também é uma vocação? Pergunta. Sim. Vai, o Cadinho que estudou isso. Eu vou jogar a bola pra ele. O Matheus. O Lucas sempre tem umas perguntinhas assim, né, que pega a gente meio de... Não, sim, a vida de solteiro não é que ela é uma vocação. Ela pode ser uma vocação, porque depois tem um celibato ou não. Mas ela é um tempo que você tá ali, igual o nosso caso. Não é nossa vocação, a gente não sabe ainda. A gente tá discernindo qual é a nossa vocação. No caso aqui, meu, Cadinho, Lucas e Vitor. Então, ainda é um tempo, né? No nosso caso, ainda é um tempo que a gente tá discernindo a nossa vocação. Então, é um tempo que a gente que é muito importante. E é muito importante o tema de hoje, da gente estar discutindo sobre o casamento, sobre as vocações, pra gente discernir como é importante o namoro lá pra frente, pra discernir o sacramento do matrimônio. Então esse é um tempo muito importante. É uma vocação? Porque a gente vai ver que tem a diferença que eu acho que acaba sendo vocação pela espera, né? Pelo tempo de espera que a gente tem que ter, até a decisão, discernir, né? E a decisão de decidir esperar, né, em Deus, esperar no Senhor. Eu acho que isso acaba sendo assim uma espécie de vocação, porque a espera ela também não é simples, né? A gente precisa estar andando em comunhão com Jesus, né? E sobre eu acho que o Cadinho vai se aprofundar sobre isso, mas
quando a gente fala sobre o namoro em si, eu vejo muitas pessoas, e eu vejo isso porque eu já passei por isso, né? Eu sou a única casada aqui, mas a gente tem aquela... Às vezes a gente tem o namoro como uma coisa que não pode acabar. Aí você vai empurrando com a barriga, o embuste tá ali, tá falando que, né? Tá mostrando que não dá pra ser, que não é pra ser, e a gente tá empurrando com a barriga. E o namoro, ele foi feito justamente pra isso, né? É pra acabar, né? Porque ali pode acabar, a gente pode decidir que não é com aquela pessoa, porque é ali que a gente começa a se conhecer, né? Nossas ideias estão se batendo, né? Ele tá concordando comigo, tô concordando com ele, a gente tem buscado junto, né? Essa comunhão com Deus. Muitos frutos do casamento é devido ao que foi plantado no namoro. Com certeza. Hoje eu vi uma pesquisa, inclusive, que essa pesquisa falava que 20% dos casais que viveram, né? Que viveram um namoro santo, eles não têm problemas conjugais, no sentido de que todos os outros têm, sabe? De discordância, porque hoje, de briga. Hoje joga na sorte, né? O pessoal, assim, normalmente... você deu sorte em casar com uma pessoa assim. Não é sorte. Não é sorte. Sempre tem. É verdade. E aí, ele foi feito justamente para acabar, né? Eu até fiz uma colinha aqui com algumas coisas, e a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto o ato sexual ele é muito forte. É uma entrega total, né? Que deve ser feita entre os... esposos? Esposo com a esposa. Cônjuges. Os cônjuges, é uma entrega total. E aí, o que acontece quando essa entrega total, ela acontece no namoro, né? Primeiro que, quando você se entrega pro seu namorado, pra sua namorada, você não tem um lugar para aquilo, né? Você não tem um lugar sagrado, que nem a gente estava falando. A cama, né, do casal, o quarto do casal é o altar, né, do casal. Então não tem um lugar sagrado para acontecer. Outra coisa também é que cada um depois vai para sua casa, né? E o pior de tudo é o rompimento, né? É aquele sentimento de usar, de abusar, de não ter aquele... Sempre depois a gente vê testemunho da tristeza. Depois. Ou tipo assim, de querer até sumir do lugar, ou às vezes uns até maltrata, entre aspas, pra gente ver que o pecado leva à morte. Você vê, professor Felipe Aquino, ele fala assim, no livro dele sobre namoro, que o que é mais bonito, aquilo que é mais bom, se for usado de forma errada, também pode ser mais trágico. É verdade. E aí, falando também, voltando para a importância do ato sexual, é justamente o que a gente estava falando. Ele tem duas funções, é a união e a procriação. Então, se a gente não estiver realizando no matrimônio com essa função, a gente também está em pecado, que é o caso dos anticoncepcionais, né, que não podem ser usados. Temos que ser abertos à vida, porque no ato do matrimônio, ali no altar, a gente faz uma promessa. O padre pergunta pra gente: estão dispostos, né, a criar os filhos que o Senhor vos enviar na fé católica, educar, né, na fé católica os filhos que o Senhor nos enviar? E todo mundo responde: sim. Sim, e a gente nem sabe a dimensão dessa promessa, que ela é muito forte, Todo matrimônio em si, né, é um sacramento realizado no altar do Senhor, mas essa promessa ela é muito forte, e a gente se rende a anticoncepcionais, a gente se rende ao que está muito usado hoje em dia, que é o tal do planejamento familiar. A gente se rende a isso, e a gente não confia na graça do Senhor, né? Crescer e multiplicai-vos. Crescer e multiplicai-vos. E a gente prometeu isso lá, né? Então devemos ser abertos à vida, né? Eu sei que muitas pessoas não são conhecedoras da verdade, né? Mas tem muita gente que conhece, que sabe, né? Que não pode e faz. E nem luta, né? E não luta, né? Tipo assim, é clara, né? É o baixando que hoje, né? Que a nossa luta, nosso combate é contra os males que estão rodeados nos ares. Sim, mas ele tem sua parte, né? O diabo tem sua parte em tudo isso, no pecado. Mas é sempre uma escolha nossa. E a carne, ela é doída pra lutar. O quê?
Deu break. Aí voltou. Ah, vocês estão falando da transmissão. Ah, tá. Bom, não, a internet. Mas, né, vamos voltar. Aí agora o Cadinho vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente falou um pouco sobre o namoro santo, Deixa né? eu só finalizar a parte do... É que a gente foi pro namoro, deixa eu só voltar um pouquinho. Pulou. Espírito Santo. A gente tá falando se... A pergunta do Lucas, você lembra a sua pergunta, Lucas? Se existe a vida de solteiro é uma vocação. Então, a gente concordou aqui que sim. Sim. Tem o processo, que é o que a gente está ainda para discernir a vocação futura, né? Que é a vocação que... A decisão ali, né? Pá! E também tem o celibato, o celibatário, que é pai dos burros, o Google. Olha o que o Google fala. Estado ou condição Google, de celibatário, de pessoa solteira, que apresenta essa condição. Estado ou condição de pessoa solteira. O que é? Mas traduzindo, o celibatário é a pessoa que a missão dela é ficar solteira. É mais ou menos isso. Tem dois tipos. Tem o celibatário que vai para o sacerdócio, o padre, o santo padre, que depois ele vai estudar. Então, ele vai contra, querendo ou não, nós nascemos para se unir com uma outra pessoa, mas ele vai contra isso, porque ele quer se dedicar exclusivamente, ele quer casar com Cristo, e ele dedica a sua vida inteira a Cristo. Então, ele permanece solteiro, e vamos falar que ele casa. Ele acaba casando. A igreja, né? Querendo ou não, é a cabeça da... E as pessoas confundem muito celibatário com solteirice. Porque fala assim, celibato é sozinho. Não é sozinho. Celibato tem um esposo, não é carnal, mas é espiritualmente, a vida eterna, que é com Cristo. Verdade. E solteirice é muito diferente, eu fui pesquisar. Solteirice é o quê? Uma pessoa sozinha, não tem ninguém, não tem nada do lado. Celibato não. É isso. Às vezes eu tive desilusões amorosas. Ai, nada dá certo, vou morrer solteira. E acha que é celibato. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui muito é bem uma colocado. missão. Então, a do padre, do sacerdote, e tem a dos leigos, que somos as freiras, os freiros. Os freiros. As freiras. Os franciscanos, eles têm essa opção de estudar para receber o sacramento da ordem, né? Fazer filosofia e teologia. Sim. Mas também eles têm a opção de só fazer os votos de obediência, castidade e pobreza e continuar fazendo a fraternidade e não receber o sacramento da ordem. Perfeito. Porque tem... Um exemplo, assim... Um exemplo, o Frei Gilson. Frei Gilson, ele é frei e ele é padre. Porque a ordem dele permite. Tem ordens que não permitem. O Frei Marcos, que vinha aqui. O Frei Marcos não, era só frei. Só frei, né? Era só frei. Aí, dois exemplos, claro. Eu acho que a ordem do Frei Marcos não permite. Então, tem essas diferenças. Mas aí, noivado agora? O Cadinho vai falar um pouquinho sobre a castidade, que a gente meio que deu uma... Não, vocês também vão falar comigo, porque eu queria fazer uma pergunta também. Então vai, o que é castidade? Vamos falar aqui agora. Perguntar, começo de tudo, né? O que é castidade? O que é castidade? 2 minutos de silêncio. Cri, né? Qualquer resposta Não, eu colei do caderno dele. Então vai. Não pode falar. Não, pode falar. Então, se vamos pegar... No 6º mandamento diz não pecar contra a castidade, né? Então, quando nós violamos os 10 mandamentos, estamos ali cometendo um pecado muito grave. Sim. Certo? E a castidade, ela é um grande exemplo porque ela é uma proteção para nós. Por que da proteção? Porque nós temos algo muito importante, que é, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Então, completamente, se Deus é amor, nós também somos amor, porque fomos gerados também assim. A castidade, então, é uma proteção, a defesa de nosso maior tesouro, o amor. E hoje a castidade, eu venho percebendo que ela está se perdendo muito em questão disso. Se perdendo com a questão do quê? Da genitalidade, igual nós estávamos comentando. Se perdeu muito, muito, muito. A questão de as pessoas, elas são, me desculpe essa expressão, mas um rodízio, né? Vai passando aqui, ali. Quando acaba, ela fica solteira, fica sozinha. E se machuca muito, se frustra muito. Por quê? Porque não viveu constantemente essa castidade, que tem que ficar intacta e conservada, né? E a castidade também vem em qual forma? Não só de sexo. Todo mundo fala
Eu acho que a primeira coisa, quando vem na cabeça de alguém aqui, se eu falar castidade, não fazer sexo. É ausência de sexo, né? Exatamente, não fazer sexo. Mas a questão vai muito além disso, vai no jeito de você falar com a pessoa, o jeito de se vestir, o jeito de você pensar. Porque, primeiramente, quando você olha algo... Isso mesmo, quando você olha algo, já vem imaginação. Aí, quando vem imaginação... Já vem um desejo, a ação. E isso daí é a parte do vestir, né? Que é muito importante. Sim, eu posso usar a roupa que eu quero, mas a roupa que eu estou usando pode levar o outro a pecar. Exatamente. Esse que é o E só pra problema. fazer um parêntese aqui, que o Cadinho falou que não, a castidade não é só a ausência de sexo. Tanto é verdade que existe a castidade dentro do matrimônio. Então, pra quem não sabe, já existe a Sempre castidade existiu. dentro... Sempre existiu. Sim, pra frisar, tô falando pra frisar. Eu falei, sempre existiu a castidade dentro do matrimônio. E o que é, né, a castidade dentro do matrimônio? É justamente a gente tratar o ato sexual em si como uma coisa sagrada, para não denegrir a imagem. Então tem uma infinidade de assuntos que devem ser evitados, de coisas, até no ato sexual, que devem ser evitadas, porque denigre a imagem da mulher. Então, se determinada coisa que é realizada, ela é tratada a mulher como um objeto, como a coisificação da mulher, ou do homem também, de ambos, aquilo não é um ato de amor, não é um ato de entrega. Então, tudo isso tem que ser observado, hoje, né? As pessoas virou tão banal que até os casais assistem vídeos de pornografia achando que tá tudo bem, tô casado, então tá beleza. Pecado, meu querido. Pode vir confessar. E isso gera, principalmente na mulher, como se rebaixa, como é que fala a palavra? Isso gera na mulher, humilhação, tristeza. Querendo ou não, no inconsciente, sempre vem uma vozinha na orelha. Até com relação a lugares também, né? Existem casais que frequentam motéis. E isso também é um ato de falta de pudor, né? Então você também tá pecando contra a castidade quando você comete esses erros, fala, né? mas tudo é pecado então? Não, o pecado, se a gente pensar bem, é o que faz mal pra gente. E faz mal. Se não... Ou pro homem ou pra mulher, pode ter certeza que tá fazendo mal. Porque é uma coisa sagrada, né? A gente falou que até a cama tem uma bênção em especial. Então, as coisas sagradas, como que a gente trata? De qualquer jeito? Com cuidado, né? Com zelo, com carinho. Com zelo. Isso mesmo. Com amor. Com amor, é verdade. Você levaria o seu filho, né, de 4 anos pra um motel? Eu tenho certeza que você leva seu filho pra dentro do seu quarto pra educar, pra falar. Em algum momento do dia. Em algum momento do dia você levaria seu filho pra um motel? Ou assistiria pornografia com ele? A gente tem que continuar a ter o coração de criança. Querendo ou não, pensando. E se a gente pensar como criança, a gente vai ver essa parte de sexualidade em si como essa coisa bela, como essa coisa bonita, né? Se a gente for ver, assemelha até a Trindade, né? Em 2, daqui a pouco vem o terceiro, né? É verdade. E é isso que não sei se... O exorcismo, sim, teve um exorcismo no Vaticano, porque em exorcismo você não é obrigado a acreditar, mas vou contar essa história do exorcismo que o padre perguntou, por que você incomoda tanto no matrimônio em si? E o demônio fala, porque eu não posso atacar a Eucaristia, pra mim desagradar a Deus, eu ataco os matrimônios. Porque o que é a Eucaristia? Você se une a Deus, né? Cristo, você recebeu Cristo, tá aqui dentro, ele tá com você. O matrimônio também, você se une à sua esposa, se une ao seu esposo. Então o demônio ele vai atacar no matrimônio pra tentar desagradar a Deus. E tem uma coisa também que é legal a gente reforçar. Até que você... Gente, falha técnica, tá? Eu tô fazendo gestos aqui, mas é da transmissão. Perdão. Com certeza a gente vai tratar sobre isso nos outros programas, né? Que a gente vai falando, só que a gente acaba falando o que tá vindo na cabeça, não o que a gente planejou, né? Mas o que eu ia falar é com relação à banalidade hoje em dia do matrimônio com relação ao divórcio, né? Porque... Se a gente for parar pra pensar,
E existe até uma história que eu não sei se é verídica, mas é uma história de uma pessoa que pergunta para um casal que tá fazendo 50 anos de casado, né? Fala assim, como vocês conseguiram, né, chegar nessa meta? Como vocês conseguiram chegar tão longe? E aí a mulher fala assim, né? É porque eu aprendi que quando algo se quebra, a gente precisa consertar e não jogar fora. E isso mexe muito comigo, porque eu passei por uma separação, né? Não foi um divórcio, graças a Deus, né? A gente não se divorciou, mas eu passei por uma separação. Então eu começo a pensar o quanto eu coisificava a minha relação, né? O quanto eu deixava a minha relação como que fala? Descartável. A ponto de eu pensar que um dia eu poderia tomar uma decisão diferente daquela que eu tinha tomado no altar, né? Então, o casamento, eu acho que a gente tem que pensar, o matrimônio, a gente tem que pensar com razão, né? É a razão. Quando a gente pensa em razão, a gente aprende a pensar. E quando a gente aprende a pensar, a gente percebe que a gente precisa assumir responsabilidades. E assumir responsabilidades é levar a sério o nosso compromisso perpétuo, né? É a mesma coisa de um padre simplesmente decidir deixar de ser padre. Ele nunca vai deixar de ser padre, ainda que ele não esteja exercendo o sacerdócio, né? Mas ele nunca, nunca, nunca vai deixar de ser padre, porque é um voto perpétuo. Uma vez que recebeu o sacramento. Uma vez recebeu o sacramento, para sempre ainda que ele caminhe por outros caminhos, que ele decida se casar, mas ele é para sempre um sacerdote. E é aquilo que acontece com o matrimônio. Uma vez que você se casa, uma vez que você recebe esse sacramento na igreja, você nunca mais vai ser solteiro. É indissolúvel. Nunca. É indissolúvel. E ainda que você caminhe por outros caminhos, assim como eu caminhei, você nunca vai deixar de ser casado. Então aí a gente já começa a pensar, além de eu não deixar de ser casada, eu vou estar cometendo um outro pecado, que é o adultério. Então, assim, a gente precisa começar a pensar e aprender sobre as coisas, porque quando nossa razão ela é iluminada, a gente consegue tomar decisões corretas, né? Eu não sei qual o sentimento que tá vindo sobre você nesse momento, porque é uma coisa forte também falar sobre o matrimônio, né? Pra gente. Isso que eu ia pregar, né, Cadinho? Falou, vai pregar agora. É uma coisa forte. Não, porque, e querendo ou não, é a parte mais importante das nossas vidas. Pra gente aqui que somos jovens, a Débora é casada, mas sou jovem. Mas é jovem. Não. A gente tá no começo das nossas vidas, de decisão, mas eu creio que muitas pessoas que estão nos vendo tem N situações, N problemas, e só que por isso que é sempre bom pensar quanto mais cedo, melhor, e pensar bem, né? Pra não sofrer o sofrimento, porque Deus não quer que a gente sofra. Exatamente. E aí a gente volta lá na decisão do namoro, né? Namorar com pessoa errada e decidir casar errado, talvez, gente, talvez é isso aí, né? Talvez é viver uma vida que não seja muito, que seja sofrida, né? Mas infelizmente, solteira, porque querendo ou não, dói, porque não soube se relacionar, né? Não soube escolher, vamos dizer assim. A igreja sempre tem uma solução. Independente do erro, a igreja é mãe. Ela nos acolhe. Ela fala, não, busca castidade novamente. Busque forças em Nossa Senhora, nos santos. Ainda tenta que você ler já tenha alguma caído, coisa. Né? N vezes. Sempre Maria Madalena, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, Santo Agostinho, mulherengo. Mulherengo, menino. Demais. Mulherengo. E hoje é doutor da igreja, por muitos considerados o maior doutor da história da igreja. Então a igreja é mãe, ela sempre tá de braços abertos. Sou casado, a gente vai falar no decorrer também, tem uma coisa chamada sana radical, né? A gente vai comentar. Hoje a gente tá falando da dignidade do matrimônio. Isso, e a gente falou, e a gente tava falando sobre ir entrar no noivado, né? E aí a gente pulou para outro assunto, porque aqui é tudo assim, aí né? Aí vai indo. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, né? Já que o Lucas gosta de jogar as perguntinhas, eu queria perguntar para vocês. Qual que é o momento certo para se casar? Essa é a pergunta. Os 30 anos, 25, depois da faculdade. Qual que é o momento certo pra se casar? Daqui uns 15 anos a gente casa. De quando você tá bem? Então, porque hoje em dia
com aquela frase que eu falei, com aquela palavra que eu falei do planejamento familiar, a gente tem pensado que para se casar a gente precisa construir a nossa casa, a gente precisa ter o nosso carro, a gente precisa ter uma conta bancária gorda, porque as coisas estão caras e criança, né, para pagar o leite não tá muito fácil. A gente tem toda as fraldas, né? A gente tem toda essa ideia de que precisa disso tudo. Precisa de televisão, né? De plasma. De precisar de televisão, na cama box, né? Porque aí já tá permitido, né? Mas enfim, a verdade é que o tempo certo, né, para se casar é exatamente depois desse discernimento, depois de se imaginar, né, com a pessoa. Você se imagina, né, a vida inteira, sua vida todinha com aquela pessoa. A partir daí, a vontade de dar o próximo passo, ela acontece. Né? E você percebe que você já conhece a pessoa a ponto de você saber que em determinadas ações, determinados momentos, vocês vão conseguir realizar de uma determinada forma, né? Que vocês estão buscando o mesmo caminho. Enfim, não que é a mil maravilhas, né? Porque seria extremamente leviano da minha parte falar isso, mas você sabe que com aquela pessoa vocês têm um futuro. E a partir daí, o próximo passo é entrar em um noivado, né? É se preparar para receber esse matrimônio. Ainda, gente, ainda que vocês não tenham nada, né? Ainda que não tenha, tipo, casa nem nada, a gente tem histórias de pessoas que construíram tudo juntos, tudo. Porque a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que a nossa busca é pelo céu, né? É pelo paraíso. Então nós estamos aqui extremamente de passagem, né? É lógico que é estranho a gente pensar assim, então eu não vou querer conquistar nada na minha vida porque a gente está aqui de passagem, eu vou morrer amanhã mesmo. Não é isso, né? Mas se você já tem a certeza de que é a pessoa certa, é muito melhor vocês conquistarem tudo juntos, né? E se abrirem à vida e se abrirem à graça de Deus, do que casar com 40 anos, que é onde a mulher tem dificuldades para engravidar, né? E uma das graças do casamento, do matrimônio, são os filhos, ainda que estes não sejam vindos de ti, né? Porque depois a gente vai ver também que a igreja ela recomenda, né, que na infertilidade haja a adoção, né? Então acho que é até uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. E até acho que é um tema de um programa depois, né? A gente falar sobre métodos contraceptivos, enfim. Mas não existe um tempo certo de discernimento. Eu vou namorar por 5 anos, vou noivar por 2 anos e aí tá tudo certo. Não. É um passo a passo, né? Não tem um passo a passo. Tipo assim, tem o que você tem o que fazer. Mas não tem, daqui 3 anos, aí você noiva, aí depois no 4º ano e 9 meses, não tem isso. Varia muito, né? Varia muito. Caso pra caso. Como diz também, tipo, você vai se casar com a pessoa na união da carne, não do material que vai vir. Exatamente. E outra coisa que é interessante a gente falar, que pelo menos, né, eu até anotei ali aqui, é que pelo menos a gente tenha uma fonte de renda, né? Porque aí também não adianta falar assim, então eu vou casar hoje, né? Vamos morar com os nossos pais. Não, é aquela história. A partir do momento, né, que é bíblico, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Então precisa ter uma responsabilidade financeira. Isso não quer dizer que você precisa estar ganhando 5 mil reais para poder sustentar luxo. A gente está falando aqui de uma vida simples, né? De uma vida de discernimento, de uma vida de amor, né? De seguir as coisas corretas. Então, ter o mínimo para se viver já é um requisito básico, né? Vai morar de aluguel? Não tem problema, né? Quer confiar na providência também. Porque Paulo fala na Coríntios 7, essa é um capítulo importante de depois você ler em casa, você que é casado, que não é casado também. Porque ele fala, aos que não conseguem se controlar, se case, né? Como tá? É melhor estar casado do que estar no pecado. É verdade. Né? Claro, com muito discernimento, Espírito Santo, porque é aquilo, a gente volta no
querendo ou não, a maioria dos problemas que a gente tem é devido à má formação ou à falta de formação. Que a gente cai no que o profeta Oséias, no Antigo Testamento, ele fala que o povo perece por falta de formação. Infelizmente, assim, 60%, 70% dos casos que acontecem de tristeza, de divórcio, é por falta de formação, por falta da gente conhecer, por falta da gente não conhecer a nossa fé, a sacralidade do matrimônio, a felicidade que o matrimônio traz, né? Porque a gente às vezes acaba, como o programa é rápido, fica, não pode isso, não pode aquilo, porque a gente quer a busca da santidade. E essa busca traz, sim, a verdadeira felicidade, porque nos dá uma esperança. Claro, a verdadeira felicidade a gente vai ter lá no céu, mas só de saber que no sofrimento que eu estou vivendo hoje, nas dores que eu estou passando hoje, tem uma esperança, tem uma vitória me aguardando ali na frente e que o céu é logo ali. Você falou tudo, inclusive, porque a vida de santidade, às vezes a gente pode estar pensando assim, né? Mas não pode fazer nada, então é uma vida triste. Não, muito pelo contrário. Ela tem que ser uma vida feliz, porque a gente está buscando por aquilo que a gente quer eternamente, né? Que é o encontro eterno com Deus. Então, tudo aquilo que a gente se privar, o casal de namorado já fez, né? Já teve relação sexual, mas agora quer viver uma santidade. Saiba que vai ser uma luta, mas que isso vai ser gratificante demais. Então, não é só porque já fez, não é só porque já passou por esse processo que não pode mais buscar, né? É todos os dias buscar e saber que isso tem que trazer alegria, não penúria. Porque a vida de santidade é uma vida sofrida, é uma vida de se busca, que tem sofrimento, mas deve ser uma vida extremamente alegre. Quando né? o tempo é bom, o tempo passa rápido, hein? Já acabou, exatamente. Né? Mas, é isso, mas tem mais, né, depois. Independente do que você já viveu, do que você já passou, Deus é um cara que do nosso mal, ele sempre tira um bem maior. Do jeito que a gente tá, Deus sempre faz das nossas tristezas, do nosso pecado, um bem maior. Acredita nisso e deposite sempre a sua vida, a sua vocação na mãos dele, né? Que ele mostra, porque ele coloca pessoas ao nosso redor, amigos à nossa volta, que nos leva pra frente, nos instiga. Sim, verdade. Agora, quer finalizar, vai, Cadinho. Tá acabando, né? Da maior tristeza, né? Mas tá, vamos falar de uma parte também que é própria do casamento, da parte da viuvez, né? Quando você perde outro. A questão que ele também exige uma castidade. Não é questão que você... Isso eu nunca tinha ouvido falar. É bom. A questão é que quando a pessoa morre ali, você fica viúva, ou viúvo, não sei, você acaba falando, não, ali acabou minha castidade, ali agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E nisso você acaba lembrando de algumas lembranças, raras, não de amor, mas de genitalidade que você teve com a pessoa. Não daquele prazer amoroso, mas aquela genitalidade que foi só os dois, pronto, acabou. Você usou ela e ela usou você. Aí nisso você vai crescendo na sua mente e você vai querendo, desejando outras coisas. E a castidade vai ficando de lado, você não vai conservando ela. Acabando que você vai entrando pro mundo do quê? Da pornografia. Fornicação. Você vai desejando algo que não é seu, adultério. E aí por aí vai, né, Débora? Não é porque às vezes ficou viúvo que... Não, agora eu tô livre. Exatamente. Quem me amarrava faleceu, soltou, suto o pau da barraca. É bom exatamente. Às vezes fica ali 3 dias já tá... E aqui a gente tá falando da castidez na viuvez, mas assim, isso não significa que um viúvo não possa se casar novamente. Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando é que o processo, ele meio que volta, né? Então, volta pro namoro, volta lá na juventude. Volta lá pro começo. Então, assim, vamos supor que você teve um caminho, né, de santidade, você se casou, você chegou, enfim, por algum motivo, né, o seu matrimônio foi cessado, porque com a morte se cessa, é só com a morte que se cessa o matrimônio, não tem como você ficar casado com uma alma, mas aí volta, né? É como se a gente voltasse lá no começo da fila. Então, se você vai se casar de novo, se você, né, acha que deve, enfim. O Vitor quer falar, né? Vai, não. Pode falar. E aí volta pro começo da fila e tem que falar tudo de novo. Exatamente. Fazer tudo de novo, né? Não, é igual como disse, até a morte separe, não é mais... Durante esse meio termo, a pessoa ainda tá com o zelo... Como é que fala? Com
com o coração com a pessoa, mesmo que ela já tenha partido. Exatamente. Eu gosto de dar um exemplo assim, porque a minha mãe, ela é viúva, só que em muitos momentos lá em casa, ela ainda tem um amor que ela tem pelo meu pai, mesmo que às vezes ela fala assim pra mim, com o tempo, obviamente, eu vou conhecer uma outra pessoa, só que eu quero deixar muito explícito pra você o amor que eu tive com seu pai, e sempre vou ter. Algo até pra se voltar. Né? Tipo, você viveu a história. Você viveu Você viveu uma história com a pessoa. E volta naquilo que a Débora falou, né? No namoro, de conhecer a pessoa, volta tudo. E de só ter relação depois que casar. Que casar de novo. Não é porque já foi casado uma vez que vai ter que. Aí agora tudo tá permitido. Não. Depois entramos agora na castidade da virgindade, né? Eu acho que muitos jovens hoje pegam e vê o amigo, melhor amiga, falou assim, eita, fiz a minha primeira vez. Pronto, foi muito bom, agora você faz a sua também. Pra você ver o quanto é bom. Incentiva, né? E incentiva cada vez mais. E acredita que não, em vez de você ter a sua mente pura, igual o Lucas falou, como criança, porque nós só vamos adentrar o reino do céu como criança, não é mesmo? Coração de criança. Isso mesmo. Nós vamos fazendo o quê? Nós vamos olhando coisas erradas, vamos entrando nas redes sociais, e ali nós vemos alguma coisa, igual eu falei, nós olhamos, leva ao pensamento e depois leva ao desejo e à ação. E a questão disso depois, você vai entrando mais uma vez pro mundo da pornografia, que é onde não para, é onde muitos ainda estão ali, parando ainda. E você pega, depois disso, você entra pro mundo do adultério. Você vê o seu melhor amigo namorando, você vê uma menina que é muito gata e você olha pra ela e já cobiça. Aí já começa ali a ter adultério, desde pequeno. Desde fornicação. E São Paulo fala assim, meus irmãos, a fornicação nem se nomeia entre vós. Então nem pode estar aqui a fornicação, nem deve estar aqui em nenhum momento, né? É uma coisa que devia ser bem mais trabalhada. Principalmente na catequese mesmo, assim, ser bem... Porque, assim, a criança, ela tá pura. Aí daqui a pouco começa com o ficante. Aí fica com... Não, minha amiga ficou... Lembrou? Minha amiga ficou com... Não, também tem que ficar... Aí daqui a pouco ficou com, sei lá, com 7, com 8. Aí daqui a pouco encontra um que é mais... Assim, tem sobre isso do ficar... Não te interrompendo, mas já te interrompendo. Aí, sobre isso, assim, sobre isso do ficar, é justamente isso. Se banalizou o namoro e hoje em dia existe um passo que colocaram um passo antes do namoro, né? Então hoje em dia os namorados eles começam a namorar depois de muito tempo ficando, né? Fica assim, não tá na hora ainda, aí tá ficando. E ali naquele ficar, a pessoa tá te usando, ambos estão se usando e você nem sabe se você quer compromisso com aquela pessoa, né? Você sabe os valores. Não sabe valor. Só deu match lá no... Só tá a um passo de cair e pecar contra a castidade, né? Porque se você não tem o compromisso de você apresentar essa pessoa para a sociedade, para sua família, para seus pais, por que você vai ter compromisso de preservar a sua virgindade, a virgindade dela, né? Por que você vai ter esse compromisso? Se é uma coisa tão simples, né? Apresentar para os pais. Todo mundo namora, gente, é normal, né? Pode falar. Não, eu ia falar assim, que tipo, igual o exemplo que o Lucas tinha dado pra se falar na catequese, um dos exemplos que deveria ser muito usado também é da própria Virgem Maria, que tipo, ela se permaneceu virgem até mesmo depois da morte de Jesus. Então, é virgem ainda, gente. Então é um exemplo pra ser seguido e sempre ser mostrado. É verdade. Mas hoje a picada, né? Vamos entrar por agora. A picada, ela Matheus tá aqui já, mudou. Matheus tá ali já falando, Cadinho, encerra logo isso aí, né? Mas é a última coisa, Matheus. Hoje a picada se mudou, né? Porque antigamente era só beijar. Mas hoje a picada vai mais além disso, né? E querendo ou não, você vai sendo rodízio. Você vai ficando aqui, ali, aqui, vai ver se sobra nada de você. E joga na neutra, solta o freio de mão. E vai, né? Liga o FODA. Não namora, não casa. Não sabe o que é da vida. Mas, lembra dessa frase, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Isso aí. Foi mais ou menos isso. A gente falou bastante do namoro, do noivado, do ficar. Mas é porque são fases que antecedem o namoro. Eu vejo que é o florescer
de toda a vida, tá no namoro ou tá no seminário, que ensina a vocação, né? E quando a flor, quando a árvore tá com flor, quando a planta tá com flor, a flor é bem sensível. Então, toda essa parte que a gente falou é extremamente sensível e por isso deve ser bem trabalhada, principalmente pelos pais e pela igreja. O Papa Bento XV, ele sempre, antes do Bento XVI, o Papa Bento XV fala que a educação é dever da família e da igreja, e não do Estado. Né? Tema para outra tempestade. Não, até eu já queria falar. Mas o que fica? De todo o nosso mal, Deus tira um bem maior. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, de todo mal, Deus tira um bem maior. Dê o seu sim pra Deus, dá uma chance pra Deus, que você vai ver que você vai ser bem mais feliz com Deus na luta, mesmo que seja difícil. Isso. Mas quando consegue, dá uma... Mas eu quero finalizar com essa frase, porque eu acho que vai dar todo sentido. A gente já vai falar outra frase aqui. Essa frase tá lá no livro do professor Felipe Aquino. Se você ainda não leu, eu te convido a ler esse livro, Namoro. E aí, frase diz o seguinte: o casamento é um namoro que deu certo. Então, namore bem. É isso. E aí, Matheus? Encerre? Não, sei que é o... sei que encerra, né? Queria agradecer. Essa foi a nossa tempestade mental de hoje. Léo, por favor, leia os nomes aí de quem mandou mensagem. Deixa eu aumentar seu microfone. Tem um pessoal de Caiuá. Minha mãe chega em casa, ela sempre fala: manda um abraço lá pro pessoal de Caiuá. Ai, manda um abraço pra minha amiga Mirlaine. Ela é de Minas Gerais e tá acompanhando a gente. Ó, que legal. Cadinho de Minas. E ela interagiu bastante. Ela interagiu, né? Vamos mandar uma boa noite pra Zilma Alves, pra Mirlaine, que é amiga da Débora. Aê, Mirlaine, mineirinha. Pra Débora Xavier. Pra Débora, né, que apareceu. Pra Patrícia Pardim, Aldere Nascimento, Maria Paula, e a Beatriz Pachela, José Antônio, Adriele, Maria Paula e a Linda. Oi, mamãe. A Linda sempre presente com a gente. Daqui a pouco eu chego em casa, já vem, tem que falar assim. Linda, esqueci sua tapuer, mas eu juro que eu devolvo. Nossa senhora. Muito obrigado pela audiência e, tendo erro, sempre nos perdoe, né? E acredite sempre no que a igreja diz. Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 6 pessoas, né? Olha o tanto de santos que a igreja tem, né? Então, confie na igreja. É isso aí. Amém? E 8:01. Precisamente 8:01. Vamos tocar mais uma música. Depois a gente volta pra despedir. Muito obrigado por você que participou da nossa live. Semana que vem, mesmo horário. Se a gente não tem... Vamos tentar fazer o acústico, fazer das 6 às 8. Eu tenho que trabalhar pra isso. Mas... Das 7. A tempestade é sempre às 7. Então, às 7 estamos ao vivo também, continuando sobre o matrimônio. Semana que vem, deixa eu dar spoilers quando a gente falar semana que vem. E durante a semana reza por Nossas Maria, né, Gadinho? Vai rezando aí. Deixa até eu achar aqui agora. Vamos ver aqui, mas calma aí o coração. Aqui, achei. Os sacramentos do matrimônio. O matrimônio é um sacramento? Vamos falar o matrimônio na Sagrada Escritura, o matrimônio na tradição. Legal. Que mais aqui? Unidade, indissolubilidade, os efeitos do sacramento do matrimônio, o vínculo conjugal, a graça matrimonial e mais algumas coisinhas que são palavras difíceis, mas a gente se vira pra explicar. Dependendo, tem convidado, hein? Aguarde. Se der certo, tem convidado. Mas... Então é isso. É isso. Muito obrigado pra você que está pela live. Até semana que vem. E você... Livros, é bom indicar livro. A gente sempre esquece de falar de livro. O Brilho da Castidade. O Brilho da Castidade. Tá falando tanto de castidade aqui. E o Namoro do professor Felipe Aquino. Os dois do professor Felipe Aquino. Os dois do professor Felipe Aquino. E tem um pra casamento também do professor Felipe Aquino. Isso. Calma que você fala. Calma, vai. Um por vez. Número 1, o Brilho da Castidade. Professor Felipe Aquino. Só vai ter professor Felipe Aquino. Namoro, professor Felipe Aquino. E matrimônio. E do Padre Léo.
Sede Fecundo. Ah, tô lendo. Sede Fecundo, Padre Léo. Santos Casados, minha biblioteca católica. E... Tá bom, tá um bom começo, né? Tá bom. Se quiser ler isso também, todos os caminhos levam a Roma. Aquele ali é bom, hein? Esse é bom. Isso é só a verdade das da verdades, Igreja tá? Católica. Esse é maravilhoso. Tá, gente? É bom que você, primeiro de tudo, compre o catecismo. Aí depois... Não, mas o brilho da castidade. O brilho da castidade do namoro. Até você que é casado é interessante ler namoro e o brilho da castidade. Porque você vai ver que tem muitos déficits de lacuna. E vai melhorar, vai ajudar tudo. Vai melhorar. Bora, Ok. fechou o brick. Se você tá interessado pelo livro, manda mensagem pra gente que a gente dá um jeito de comprar pra você. Sim. A gente ajuda. Sempre. Amém? Amém. Então, São tchau, José, rogai por obrigado. nós. Já a gente volta.